Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! Entre janeiro e outubro deste ano, 53 casos de feminicídio foram registrados na cidade de São Paulo. Esse é o maior número já registrado desde a série histórica iniciada em 2015. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, que ainda não foram publicados, o ano já acumula o recorde de casos de feminicídio na capital paulista. No estado de São Paulo, foram 207 feminicídios em 2025 e no mesmo período do ano passado foram 191. Os dados foram divulgados no portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. São considerados apenas os feminicídios consumados, ou seja, não estão inclusas as tentativas de feminicídios, como o caso da mulher que foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro por um ex-parceiro no último dia 29 de novembro. Já outro recente, caso ocorrido no dia 1º de dezembro, que chocou, registrado como feminicídio, é de um homem que atirou pelo menos 4 vezes, usando 2 armas ao mesmo tempo contra a ex-companheira. Ambos casos ocorreram na cidade de São Paulo. Uma nova ferramenta de análise balística tem acelerado e elucidado diversos crimes no Brasil. O sistema, batizado de Bancos de DNA das Balas, tem ajudado nas investigações policiais e já auxiliou em mais de 9.000 inquéritos ao conectar projéteis, armas e cenas de crime. Pelo menos 26 estados e o Distrito Federal já contam com a cooperação entre laboratórios destinados a fortalecer e auxiliar no combate ao crime que quase não há solução. Agora, uma nova tecnologia de perícia policial vai funcionar como um banco de DNA das balas, que tem revolucionado as investigações policiais no Brasil. O Sistema Nacional de Análise Balística já auxiliou quase 10.000 inquéritos ao conectar projéteis, armas e cenas de crimes, permitindo que delegados e peritos concluam investigações com mais agilidade e provas técnicas robustas. O sistema opera a partir da coleta de materiais, como cápsulas e projéteis de armas de fogo. Cada arma, ao disparar, imprime marcas únicas no projétil, criando uma espécie de impressão digital com ranhuras. Essas marcas são registradas no Sistema Nacional. Quando um novo material é inserido, a ferramenta verifica conexões com outros crimes já cadastrados. Caso haja similaridade, ocorre um match, que pode indicar o uso da mesma arma em diferentes delitos. Após análise e validação pelos peritos, a informação se torna uma prova utilizada para esclarecer crimes ou relacionar suspeitos às armas. O sistema alimenta um Banco Nacional de Perfis Balísticos, que reúne mais de 102.000 inscrições desde 2022, quando começou a utilizar a ferramenta. O estado do Paraná registrou 634 compatibilidades. Por conta da alta efetividade, estados como Goiás, Espírito Santo e Pernambuco fecharam acordos para aderir à nova tecnologia no combate ao crime. A Receita Federal reforçou a vigilância nas fronteiras para impedir a entrada das canetas emagrecedoras no país. 4 marcas estão proibidas de serem importadas. Para quem vivia injetando as canetas emagrecedoras do Paraguai sem indicação médica e até para os que tinham a receita, agora mudou. Após uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, trazer uma canetinha sequer está proibido. Após a resolução da Anvisa proibindo 4 marcas, essas marcas não podem mais entrar no Brasil, mesmo com receita médica. As 4 marcas são TG, independente da concentração, C5, 2,5, 12, Lipolés Éticos, a Tirzazep e a TG também, Indufar. Com a proibição, quem tenta entrar com as canetas de forma ilegal poderá responder criminalmente. Incide no contrabando. Isso é considerado um crime e tem as penalidades legais. Então, assim, mercadoria proibida ela não pode ser importada. É um risco que o indivíduo ele corre ao trazer algo não permitido para o país. Para outras marcas não existe restrição, mas é preciso passar pela Receita Federal. As demais marcas podem sim ser importadas, desde que não tenha intuito comercial. Como que o indivíduo importa? O viajante vem
com a Receita em seu nome próprio, de um médico com CRM do Brasil. Okay? O prazo máximo que ele pode importar para tratamento são 3 meses de tratamento, ou seja, 90 dias de tratamento, e isso dá no máximo 3 caixas. Mais do que isso, eu caracterizo intuito comercial. Quando vem para fazer a compra dessas canetas emagrecedoras que não estejam proibidas, é obrigatória a declaração na Receita Federal. Aqui no Brasil, as canetas emagrecedoras só podem ser vendidas em drogarias e farmácias e com receitas. Se não for assim, forem compradas em locais não autorizados e também importadas de forma irregular, elas podem representar risco à saúde. Os medicamentos sem registros, ele não tem garantias e oferece uma série de riscos à saúde dos pacientes, quem vai utilizar esse medicamento. Então, nós não recomendamos a utilização de medicamentos sem registro na Anvisa. Ele pode provocar uma série de reações alérgicas, intoxicações ou outras reações adversas graves desses pacientes. Além disso, esse medicamento ele não tem uma garantia de efetividade, porque ele não passou por estudos, E ele pode mascarar sintomas de alguma doença e impedir o diagnóstico correto e bem como o seu tratamento posterior. O relator do projeto Antifacção prevê um novo fundo com imposto sobre bets para combate ao crime organizado. A alteração da proposta foi durante a audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A criação de um novo imposto sobre casas de apostas para financiar o combate ao crime organizado será destinado a operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança. Os valores vão compor um fundo a partir de uma contribuição sobre intervenção no domínio econômico cobrada sobre as bets. A estimativa de valor foi feita a partir de cálculos sobre o faturamento das empresas informado pelo Banco Central. Além da nova fonte de financiamento, o projeto aprovado pelos deputados extingue os crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado e cria um novo tipo penal de facção criminosa, inserido diretamente na Lei de Organizações Criminosas. O relator do projeto Antifacção no Senado, Alessandro Vieira, devolve ainda ao Tribunal do Júri a competência para homicídios ligados a facções, derruba itens considerados inconstitucionais, como o fim do auxílio-reclusão e a suspensão do voto de presos provisórios, e reorganiza as regras de confisco e perdimento de bens. Os jogos online causam um prejuízo de quase 31 bilhões de reais por ano ao país. No caso da sociedade, os danos podem ser até mais severos, como suicídios de pessoas que perdem dinheiro nestas aventuras arriscadas pela internet. Os impactos das apostas esportivas e dos jogos de azar no Brasil têm despertado preocupação entre especialistas em saúde pública. Um levantamento recente do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estima que os prejuízos sociais e sanitários decorrentes da prática ultrapassam 38 bilhões de reais por ano. Desse montante, a maior parte está relacionada a danos à saúde mental, perda de bem-estar e mortes evitáveis, um custo que recai diretamente sobre o sistema público de saúde e sobre a sociedade. Segundo a análise, mais de 30 bilhões de reais anuais estão ligados exclusivamente a problemas de saúde, como depressão, sofrimento psíquico intenso e suicídios associados ao vício em apostas. Os cálculos consideram não só gastos diretos com tratamentos, mas também a perda de anos de vida saudável, uma métrica usada internacionalmente para medir o impacto de doenças e condições crônicas. Já o restante do valor total engloba custos indiretos, como impactos na vida profissional, vínculos familiares e situações de vulnerabilidade social. Apesar desses números expressivos, a contribuição das empresas de apostas para o orçamento público é bem menor. Entre fevereiro e setembro de 2025, o setor arrecadou cerca de 6,8 bilhões, segundo dados da Receita Federal, valor considerado pelos pesquisadores insuficiente diante do peso econômico gerado pelos danos sociais. Além disso,
Apenas 1% da arrecadação bruta vai para o Ministério da Saúde, com o objetivo de financiar ações de prevenção e tratamento de transtornos relacionados ao jogo. O estudo também destaca que a falta de uma política pública estruturada dificulta o enfrentamento do problema. Embora haja destinação de recursos para diferentes áreas, como esporte, turismo, educação e seguridade social, ainda não existe uma vinculação orçamentária específica que permita dimensionar quanto o SUS de fato investe no cuidado dessas pessoas. A estimativa de que 12,8 milhões de brasileiros estejam em algum grau de risco com relação ao uso compulsivo de apostas reforça a necessidade de mecanismos de acompanhamento e atendimento. Enquanto isso, o mercado de apostas segue em expansão. Projeções da consultoria Regulus indicam que o setor deve faturar cerca de 22 bilhões de reais em 2025, colocando o Brasil entre os maiores mercados do mundo. Mesmo com a abertura de investigações no Congresso, como a CPI das bets, o tema ainda avança mais rapidamente no campo comercial do que na formulação de políticas de proteção aos jogadores. Especialistas alertam que as consequências ultrapassam a esfera individual, afetando famílias, comunidades e ampliando desigualdades. Os 3 deputados que estão vivendo no exterior, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, custam por mês R$ 460 mil para a Câmara. Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro tiveram os salários bloqueados pela Câmara dos Deputados. O primeiro salário a ser cortado foi o de Zambelli em junho deste ano. Um mês depois, foi a vez de Eduardo Bolsonaro. E agora, em novembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu o bloqueio do salário de Ramagem. Mesmo depois dos 3 deputados federais terem saído do Brasil, eles custavam por mês R$ 460 mil aos cofres públicos, entre salários, cotas parlamentares e salários de servidores. Mesmo com a ausência física deles, a Câmara não cortou os custos de seus mandatos e seus gabinetes seguem funcionando normalmente. Inclusive, foi comprovado por notas fiscais que as despesas feitas em seu nome foram, na verdade, feitas por outras pessoas, o que é proibido. Em outubro, o deputado gastou R$ 20 mil e ele tem até 90 dias para apresentar as notas fiscais. Só o salário dos assessores de Ramagem foi de R$ 133 mil por mês. E a Câmara afirmou que não sabia de sua saída do país e que o deputado apresentou atestados médicos de setembro a dezembro. O gabinete de Carla Zambelli continuou ativo, mesmo depois de sua saída do Brasil em maio. Em outubro, seus gastos chegaram a R$ 130 mil. Já o gabinete de Eduardo Bolsonaro gastou R$ 132 mil por mês. Não há registro de salário pago aos 3. A Agência Brasileira de Inteligência alertou para o risco de interferências do exterior e de organizações criminosas como traficantes nas eleições do ano que vem. Segundo a ABIN, o problema pode ser causado pelo uso crescente de ferramentas de inteligência artificial. Vamos ver. A ABIN afirma que as eleições de 2026 vão ocorrer sobre um ambiente de desinformação mais complexo do que qualquer outro ciclo eleitoral recente. O órgão aponta que o uso de inteligência artificial generativa e deepfake se tornou um dos principais fatores de risco para a estabilidade do processo democrático. Segundo o relatório, a tecnologia permite criar em segundos vídeos e áudios que imitam a imagem e a voz de qualquer pessoa com fidelidade quase total. E tudo isso com custo baixo e sem necessidade de habilidade técnica. A preocupação da ABIN é que esse tipo de conteúdo se torne uma ferramenta para manipular o eleitorado, inaugurando uma nova etapa na produção de notícias falsas. O documento alerta que a facilidade de distribuição desses materiais em redes sociais e a velocidade com que se espalham podem comprometer a credibilidade de candidatos, instituições e do próprio sistema eleitoral. A ABIN destaca que, em minutos, um deepfake pode atingir milhões de pessoas e criar percepções distorcidas de fatos políticos. Além disso, o órgão aponta que a evolução da inteligência artificial permite a criação de robôs sociais capazes de manter conversas completas com usuários, reproduzindo padrões de linguagem e entregando narrativas detalhadas em favor de grupos específicos. Para a ABIN, isso amplifica a capacidade de organizações de interesse e até de atores estrangeiros de influenciarem a opinião pública. Nesse contexto, o relatório destaca que a deslegitimação das instituições como a Justiça Eleitoral, o Judiciário e o Legislativo se torna um elemento de alto impacto. Segundo a agência,
a percepção de que o processo eleitoral pode ser manipulado abre caminho para mobilizações radicalizadas e para o avanço de teses antidemocráticas. O uso de inteligência artificial e deepfakes nas próximas eleições impõe um desafio inédito às autoridades. Segundo a ABIN, a capacidade de criar conteúdos sintéticos em larga escala e o aumento da polarização exigem ação coordenada e monitoramento constante para preservar a confiança nas urnas e também nas instituições do país. A agência afirma que o Brasil já observa desde 2018 a circulação massiva de narrativas falsas sobre o sistema eleitoral. Mas para 2026, a combinação entre tecnologia avançada, disputa política acirrada e organização transnacional de grupos extremistas cria um cenário mais sensível. Segundo o relatório, esses grupos compartilham estratégias de desinformação em fóruns internacionais, replicando táticas usadas em processos eleitorais de outros países. A ABIN destaca que a coordenação global aumenta o nível de sofisticação das ameaças e exige respostas mais rápidas e articuladas. Por fim, a agência alerta que o crescimento de mensagens extremistas e a instrumentalização de crenças religiosas como arma política intensificam a polarização e estimulam comportamentos hostis entre grupos antagônicos. Para a ABIN, o desafio será garantir que a disputa eleitoral ocorra de forma segura, sem abalos à confiança nas instituições e na soberania nacional. E olha só, o orçamento de 2026 é uma das pendências que o Congresso precisa resolver até o início do recesso parlamentar, marcado para começar em 23 de dezembro. A medida não deve ser deixada para o próximo ano, porque um dos interesses dos parlamentares que querem concorrer à reeleição é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como Fundo Eleitoral ou Fundão. De acordo com parlamentares, o valor deve ser o mesmo da última eleição, cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais. A Comissão Mista de Orçamento deve propor o congelamento do montante, sem nenhum aumento real. A comissão aprovou, em 30 de setembro, uma instrução normativa para aumentar a reserva do fundo eleitoral do orçamento do ano que vem. O valor, no entanto, deve ser o mesmo das eleições municipais de 2024. Existem propostas que prevê que, para contemplar todo o valor para o fundo eleitoral, haverá corte em outras despesas previstas no orçamento de 2026, como de 2 bilhões e 900 milhões de reais, a menos para emendas parlamentares de bancada e 1 bilhão de reais a menos nas despesas discricionárias, aquelas que o governo pode decidir para onde vai o montante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, ainda precisa ser votada. O conjunto de diretrizes estabelece como o governo federal deverá gastar o orçamento do ano seguinte. Entre elas, está o estabelecimento do superávit nas contas públicas, ou seja, a folga que o governo terá no orçamento anual. Uma barraca que vendia fogos de artifícios clandestinamente explodiu no Rio de Janeiro. Vamos ver os detalhes com o Joenison Santos. Uma barraca que vendia fogos ilegalmente em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, explodiu no último final de semana. O caso aconteceu no lote 15 e assustou quem passava pela região. No vídeo é possível ver o momento da explosão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, só encontrou pequenos pontos com chamas, além de manchas no chão. O dono da mercadoria não estava no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, registrou mais de 30 casos em um mês de raio laser apontado para aviões. A prática pode ofuscar a visão dos pilotos e causar um acidente. Em 2025, já são 40 registros. Para comparar, foram 30 no ano passado e 39 no anterior. O que chama atenção foi o mês de outubro deste ano, concentrando 32 casos. O feixe de luz, geralmente verde, consegue atravessar a cabine e atingir diretamente os olhos da tripulação, justamente quando o avião está se aproximando da pista para fazer o pouso. É um dos momentos mais delicados do voo, onde qualquer distração representa um risco de acidente. A prática, que pode ofuscar a visão dos pilotos e até causar uma cegueira momentânea, é crime. Está previsto no Código Penal com pena de até 5 anos de prisão, que aumenta se houver acidente. Conforme controladores de tráfego aéreo,
o normal seria 1 ou 2 registros por mês. Agora, mais de 30, como foi o caso de outubro, virou motivo de preocupação. As autoridades investigam o caso e trabalham com 2 hipóteses: ações intencionais de quem tenta interferir na aviação ou reflexos de canhões de luz usados em festas e eventos. Esses equipamentos têm se multiplicado pela capital gaúcha nos últimos meses. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre tem hoje cerca de 250 operações por dia e já recebeu mais de 6 milhões de passageiros neste ano. E você vai ver a seguir: trabalho 100% remoto está perdendo espaço no mercado. A reportagem completa você confere no segundo bloco. Nós voltamos já. Um ex-vereador foi preso no Mato Grosso do Sul com uma carga de cabelos humanos avaliada em R$2,5 milhões. Vamos conferir os detalhes com a Elisa Lorini. O ex-vereador de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, de 48 anos, foi solto após pagar fiança de R$3.000 depois de ser preso em flagrante por descaminho de 257 quilos de cabelo humano avaliados em R$2,5 milhões, segundo a Polícia Federal. Em depoimento, ele afirmou que receberia R$1.000 pelo transporte. A prisão ocorreu em Ponta Porã, cidade fronteiriça com o Paraguai, quando ele e a esposa foram abordados pelo DOF, Departamento de Operações de Fronteira, em um bloqueio policial no trevo de acesso a Antônio João, entre a MS 164 e a MS 384. Segundo o DOF, Rodrigo demonstrou nervosismo, com dificuldade para localizar os documentos e explicar o motivo da viagem. No veículo, os policiais encontraram 6 sacos de cabelo humano. A nota fiscal apresentada tinha inconsistência. O veículo e o peso não conferiam, o que levou a suspeitas. O DOF registrou o caso como contrabando, mas ao ser encaminhado para a Polícia Federal, o enquadramento passou a ser descaminho. A defesa diz que Rodrigo atua no ramo de transportes, que a carga não era dele e que a empresa contratante apresentou nota fiscal e contrato à Receita Federal. Ele foi liberado após o pagamento da fiança e a esposa foi ouvida como testemunha. E está chegando o período de férias escolares. Uma entidade dos Estados Unidos fez um alerta. Tão importante quanto aprender no ano letivo é não desaprender nas férias. Vamos ver mais detalhes com a Bárbara Benício. Quem nunca na volta das férias se surpreendeu ao não lembrar de nenhum conteúdo que tinha aprendido na escola? A grande culpada disso é as férias. E isso quem diz é a NSLA, uma entidade nos Estados Unidos que oferece programas de férias para crianças carentes. Essa interrupção de aprendizagem causa uma diminuição no desenvolvimento intelectual. E, segundo a instituição, só em matemática as crianças desaprendem 10% do que sabiam durante as férias. As diferenças de desempenho se acumulam e afetam toda a vida escolar dos alunos. A NSLA ainda lançou dados que provam que a diferença de poder aquisitivo familiar afeta diretamente nessa perda de aprendizado das crianças. As crianças de baixa renda perdem 15% do desenvolvimento de habilidades. E crianças em família com melhor poder aquisitivo aumentam essas competências. O estudo ainda provou que os alunos de baixa renda acumulam um atraso de desenvolvimento de 3 anos em comparação com os alunos de outra realidade. E a melhor forma de evitar isso é colocar os estudantes para desenvolver atividades cognitivas durante as férias, como desenvolver o raciocínio lógico com jogos ou interpretação de histórias. O trabalho 100% remoto está perdendo espaço sem parar.
Os empregadores querem os funcionários por perto e hoje o nível do chamado home office voltou ao nível de antes da pandemia. O que virou moda é o modelo híbrido, alguns dias em casa e outros na empresa. Vamos ver. O mercado de trabalho brasileiro registra uma queda consistente no número de vagas totalmente remotas, que voltam a se aproximar dos níveis observados antes da pandemia. Dados levantados pela For Intelligence mostram que os anúncios de emprego 100% online publicados na plataforma Gupy vêm diminuindo desde fevereiro de 2022, alcançando em 2025 um dos menores patamares desde agosto de 2020. Apesar dessa retração, o volume atual ainda permanece levemente acima da média registrada antes da Covid-19. De acordo com os especialistas ouvidos pela pesquisa, a tendência está diretamente relacionada ao avanço dos modelos híbridos, que hoje predominam como escolha preferencial das empresas. O ápice das contratações e anúncios remotos ocorreu em 2021, no auge das medidas de distanciamento, mas o cenário mudou conforme as organizações passaram a priorizar a presença física parcial como forma de fortalecer equipes, reforçar cultura organizacional e ampliar a interação entre funcionários. O levantamento destaca que o ponto mais baixo da série recente ocorreu em novembro do ano passado, quando o percentual de vagas remotas ficou apenas 0,54% acima da média de 2019. Para economistas responsáveis pelo estudo, embora o home office integral esteja em queda, a flexibilidade conquistada no período pós-pandemia deve permanecer como componente estruturante do mercado de trabalho. A migração para formatos híbridos também aparece nas estatísticas do novo CAGED. Em 2024, por exemplo, foram criadas cerca de 28 mil vagas formais em serviços de apoio a edifícios, área associada à retomada do funcionamento pleno dos espaços corporativos. Esse movimento reforça que mais empresas optam por estruturas presenciais ou mistas para reorganizar as operações. Mesmo com a tendência de recuo, tanto a proporção de vagas anunciadas quanto a de contratações remotas segue acima do período pandêmico. No entanto, a trajetória desde 2022 indica um ajuste contínuo, alinhado ao retorno gradual das empresas a modelos que combinam atividades presenciais com alguma flexibilidade de trabalho à distância. Representantes das autoescolas brasileiras decidiram recorrer contra a medida que permitirá que as pessoas tirem carteira de motorista sem a necessidade de aulas. Em várias cidades do país também foi dia de protesto contra a decisão, que ainda não está valendo. Motoristas e representantes de centros de formação de condutores realizaram uma carreata na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, na manhã desta terça-feira. Os veículos ocuparam múltiplas faixas da via para protestar contra a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, aprovada ontem, que altera profundamente o processo de obtenção da primeira carteira nacional de habilitação. O grupo afirma que as mudanças colocam em risco a atividade das autoescolas e a qualidade da formação dos novos motoristas. A medida, que passa a valer após publicação no Diário Oficial da União, retira a exigência de que o candidato à CNH esteja matriculado em uma autoescola. Com isso, o número mínimo de aulas práticas cai de 20 para apenas 2 horas e instrutores autônomos credenciados pelos Detrans poderão competir diretamente com os centros de formação. Para o setor, a flexibilização abre espaço para a perda de alunos para um modelo de ensino com menos acompanhamento profissional. Outro ponto que preocupa os manifestantes é o curso teórico, que será oferecido gratuitamente e de forma online pelo Ministério dos Transportes. A digitalização do processo, somada à diminuição da carga prática, deve reduzir ainda mais a procura pelo ensino presencial, segundo os proprietários das autoescolas. Eles argumentam que a formação à distância não substitui o acompanhamento pedagógico e pode comprometer a preparação dos novos condutores. O governo federal, por outro lado, defende que as mudanças ampliam as possibilidades de aprendizagem, simplificam a burocracia e permitem uma redução significativa no custo final da habilitação. De acordo com o Ministério dos Transportes, o novo modelo pode baratear em até 80% o valor da CNH, tornando o documento mais acessível à população. Enquanto isso, o setor segue pressionando por revisão das regras e afirma que continuará mobilizado para tentar reverter a decisão. E aumentou o número de pessoas que utilizam motos para trabalhar. Um bom momento para o mercado de aluguel de motocicletas, que além do preço mais baixo do que dos automóveis, não tem muita burocracia.
Alisson trabalhava de carro, mas há alguns meses resolveu mudar o tipo de veículo para melhorar a renda. Eu trabalhava com um carro, motorista de aplicativo, aí depois eu fui para as motos e estou gostando da experiência. O objetivo é assim, ter uma vida melhor, né? Tipo assim, em questão de tempo, de financeiro e estabilidade também, né? Nesse tempo que eu tô aqui na Locavibe, eu vi que é possível. As motos se tornaram parceiras de quem está nas ruas diariamente. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que só em Mato Grosso do Sul são 78 mil trabalhadores com motocicletas. O que corresponde a 6,9% da população ocupada do estado. Esse percentual coloca Mato Grosso do Sul como o quarto maior do país. E foi pensando no crescimento deste público que esta empresa foi criada, para facilitar o acesso de trabalho em motos novas. Com o advento dos aplicativos Uber 99, Mercado Livre, nós vimos a necessidade de dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Para elas poderem trabalhar, elas precisam de um automóvel, de um veículo, um carro ou de uma moto. Pensando nisso, nós montamos a locadora de moto, porque locadora de carro já tem muitas. A migração de trabalhadores para as duas rodas reflete em números, não só de quem usa, mas da empresa que tem aumentado a cartela de clientes. Nós não tivemos dúvida em ser a terceira filial nossa, Campo Grande, onde nós viemos para ficar, e hoje, com 1 ano e 3 meses, nós estamos comemorando a marca de 500 motos locadas para essas pessoas, gerando emprego, renda e dando dignidade para aqueles que às vezes não tinham. E olha só, uma empresa norte-americana iniciou a oferta de combustível sustentável de aviação no Brasil. Uma alternativa para impulsionar a descarbonização do setor aéreo com a nova tecnologia. A iniciativa reforça a crescente atenção global voltada à redução das emissões do setor aéreo e se soma aos esforços de empresas brasileiras e de políticas regulatórias que já vêm abrindo caminho para a transição energética da aviação. A informação da chegada da empresa americana ao Brasil surge em um momento em que o país busca ampliar sua participação no mercado global de combustíveis sustentáveis e atender a exigências internacionais de mitigação de emissões. A chegada do SAF pela Alel Energy soma-se a outras movimentações recentes no setor, como a importação realizada pela Vibra Energia e os testes conduzidos pela Petrobras. A presença de mais fornecedores no mercado nacional pode ter efeitos diretos na oferta, na competitividade de preços e na aceleração da adoção desse tipo de combustível por companhias aéreas brasileiras. A Petrobras hoje já abastece também navios da Transpetro, com bunker renovável B24, contendo 24% de biodiesel. A operação reduz emissões de gases de efeito estufa e apoia metas ambientais do setor marítimo brasileiro. O SAF é apontado como uma das principais alternativas para reduzir emissões no transporte aéreo, pois pode diminuir a pegada de carbono dos voos sem exigir mudanças nas aeronaves ou nos sistemas de abastecimento. O aeroporto de Salvador já iniciou o abastecimento regular com o combustível sustentável da Vibra Energia, marcando um avanço no uso de SAF no Brasil e impulsionando a aviação de baixo carbono. Passageiros do metrô de São Paulo já podem pagar a tarifa diretamente nas catracas com cartões físicos de crédito e débito por aproximação. O serviço ainda está em fase de testes e foi iniciado apenas nas linhas azul e vermelha. Ao longo do mês, a tecnologia poderá ser estendida para outras linhas. Para melhorar o fluxo de passageiros nas estações e ter mais agilidade no serviço prestado, o metrô de São Paulo está iniciando mais um novo projeto piloto. A novidade permitirá que os passageiros do metrô consigam pagar a tarifa com cartão de crédito e débito por aproximação em algumas catracas exclusivas das estações. No projeto piloto, cada estação terá ao menos uma catraca. A previsão inicial do serviço é de 6 meses, mas tem possibilidade de prorrogação. O objetivo será avaliar a aceitação do público e ajustes necessários antes do projeto ser implementado definitivamente. Cartões de bandeiras que estiverem habilitados para pagamento por aproximação serão aceitos. Já os cartões virtuais cadastrados em celulares ou smartwatches ainda não. As linhas azul e vermelha são as únicas a serem contempladas com o novo projeto no momento e ao longo dos próximos meses serão implementadas em outras linhas, iniciando pelas linhas verde e prata.
Atualmente, a tarifa pode ser paga por meio dos cartões de transporte, como o bilhete único ou top, ou bilhetes QR Code. E esse ano a cidade de São Paulo fez um investimento recorde para as festas de fim de ano. São mais de 37 milhões de reais. O objetivo é desbancar Gramado, que tem o Natal mais badalado do país. Época de fim de ano é o momento onde os paulistas gastam bastante, seja com presentes, decorações, luzes. Afinal de contas, Natal e Ano Novo vale a pena todo o investimento. Tem família que gasta cerca de 5 mil reais nesse período. E se isso te chamou a atenção, quem promete investir alto é a Prefeitura de São Paulo. Isso porque o secretário de Cultura, Totó Parente, afirmou que para a programação de fim de ano, a Prefeitura de São Paulo deve aplicar cerca de 38 milhões de reais em recursos para o público. O investimento vai ser no Natal, dia 25, na Corrida de São Silvestre, que é a prova de rua mais tradicional do Brasil, reunindo 50 mil pessoas na manhã do dia 31 de dezembro, e também no Réveillon, a grande virada do ano. De acordo com Totó Parente, a meta é superar o Natal Gaúcho de Gramado, que, segundo ele, hoje é o símbolo natalino do país. E de fato é. Tanto que em Gramado, as festividades natalinas já estão acontecendo desde o dia 23 de outubro e vai terminar somente no dia 18 de janeiro de 2026, sendo esperado cerca de 2.800.000 pessoas na Serra Gaúcha. Já o investimento dessas duas cidades nesse período de festas foram muito parecidas, cerca de 38 milhões de reais gastos em cada local. Já em São Paulo, a expectativa e estimativa é que nesse período de festas de fim de ano seja movimentado na economia da cidade 2 bilhões de reais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Henrique Bonaita. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa. Bom, e o calendário do futebol brasileiro, Henrique, é alvo constante de críticas por conta do curto tempo de descanso, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. E esse curto tempo de descanso impacta diretamente no desempenho dos clubes nas principais competições, além de prejudicar os jogadores com lesões, principalmente na reta final da temporada. Vamos ver quais são os times que menos descansam desde o início do Brasileirão. A maratona de partidas afeta diretamente o desempenho físico dos atletas e, com frequência, compromete a qualidade de jogo dentro de campo. O desgaste pode acarretar lesões e muitos clubes estão com o departamento médico cheio nesta reta final de temporada. Uma semana inteira de trabalho sem partidas virou artigo de luxo para os clubes da elite. Isso só costuma acontecer quando as competições afunilam e o calendário começa a abrir espaço. Um dos times com mais compromissos oficiais na temporada, o Fluminense é o que soma o menor descanso desde o início do Campeonato Brasileiro. Uma média de 6.209 minutos entre as partidas, o que equivale com um jogo a cada 102 horas. O momento de maior alívio para o tricolor foi antes do início da Copa do Mundo de Clubes, quando venceu o Inter fora de casa por 2-0 no domingo, dia 1 de junho, e só voltou em campo na estreia do Mundial diante o Borussia Dortmund no dia 17. Logo em seguida vem o Palmeiras. Também tem sofrido com um calendário apertado nessa temporada. Desde o Mundial, esse tempo de descanso cai para 5.933 minutos, ou seja, 99 horas. O campeão da Libertadores sobre a equipe alviverde, o Flamengo, é o terceiro time com menor tempo de descanso entre os jogos. São 6.297 minutos, ou seja, 105 horas entre cada compromisso desde o início do Campeonato Brasileiro. E mudando de assunto, parece que o Brasil vai sediar mais um torneio e dessa vez feminino, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. O Brasil vai sediar a Copa América Feminina no ano que vem. O evento vai ser um teste, já que a Copa do Mundo Feminina de 2027 também será realizada pela primeira vez em solo brasileiro. A Conmebol sugeriu durante uma reunião do Conselho em Lima que o Brasil receba uma edição da Copa América Feminina no ano que vem. A competição seria um evento teste para a Copa do Mundo, que será disputada no Brasil pela primeira vez em 2027. Segundo relatos, o presidente da CBF, Samir Chaude, aceitou a ideia. As negociações ainda acontecem, mas espera-se utilizar alguns dos estádios que também receberão as partidas do Mundial. 8 cidades receberão jogos da Copa do Mundo em 2027. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. O Maracanã será o local de abertura e da final do torneio. 32 seleções estarão em busca do título entre os dias 24 de junho e 25 de julho.
A Copa América foi disputada neste ano no Equador e foi vencida pelo Brasil. Foram utilizados 3 estádios, todos em Quito. No Conselho da Conmebol, a CBF também sugeriu que as cidades do Rio de Janeiro e Brasília sejam consideradas para receber a final da Conmebol Libertadores em 2027. No ano que vem, a decisão será novamente em Montevidéu, no Uruguai. Bom, Fernando, e essas foram as notícias do esporte. Um bom domingo para você e a todos de casa. Tchau, tchau. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você também. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais!